tudo bem com você? Estamos aqui para estudar a Palavra de Deus mais uma vez. E hoje veremos o capítulo 23 de Gênesis. É um capítulo de certa forma triste, tem um aspecto meio mórbido, muitas pessoas não gostam, porque ele fala um pouco da morte. E foi a morte de uma pessoa querida, de Sara. E como podemos tirar lições desse capítulo? Pontos importantes a destacar? Vejamos, o primeiro ponto que gostaria de colocar para vocês é algumas curiosidades que estão no primeiro versículo. O primeiro versículo diz que Sara viveu 127 anos. Você sabia que essa é a única idade de uma mulher mencionada na palavra de Deus? Somente Sara é dita a quantidade de anos que ela viveu. E outra questão interessante é que no versículo 2 diz que Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Sara foi a primeira mulher que a Bíblia relata a sua morte. Embora sabemos que outras mulheres também morreram, mas de um modo especial a Bíblia destaca a morte de Sara. Existe um capítulo inteiro da Bíblia para falar da morte dela. E Abraão lamentou muito a morte da sua esposa, sendo a única vez que também vemos um homem lamentando e chorando pela morte de uma mulher. É claro que mais à frente veremos que provavelmente outros homens choraram ao ser relatado a morte de outras mulheres também, mas a Bíblia apenas relata aqui. E isso talvez tenha uma importância grandiosa por ser Sara, a matriarca do povo de Deus, aquela que acompanhou Abraão, o pai da fé, o detentor das promessas de Deus. O segundo ponto de destaque é basicamente a função desse capítulo, em que diz no verso 4, Abraão, reconhecendo ser estrangeiro e morador entre os povos da terra de Canaã. E ele, ao se reconhecer um estrangeiro, ele percebeu que, ao ver sua esposa falecida, ele não teria como depositar essa esposa em uma sepultura que fosse dele. E ele não queria sepultar ela em qualquer lugar ou se fazer de uma sepultura de outra pessoa. Ele queria adquirir uma propriedade para que isso fosse feito em algo que fosse realmente seu. Ele era um homem de posses. E Abraão comprou a única parte da terra prometida por Deus aos seus descendentes nesse momento, um campo e uma caverna para servir de sepultura. E o terceiro ponto de destaque está nos versículos 5 e 6, um reconhecimento dos povos daquela terra de que Abraão era um príncipe de Deus no meio deles. Será que nós, hoje em dia, somos também reconhecidos como príncipes de Deus no meio dos nossos amigos, vizinhos? E eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa por Abraão, porque criam que Abraão os estava abençoando, então eles queriam retribuir de alguma forma. Disseram aí no versículo 6, nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, escolha qualquer lugar. Não precise comprar nenhum pedaço de terra, você é bem-vindo em nosso meio.
Mas Abraão insistiu e comprou aquele campo de sepultura para sua esposa. Viu que mesmo num capítulo triste de uma morte, podemos tirar pontos interessantes. Nós também somos peregrinos aqui nessa terra. Nós aspiramos uma pátria celestial, como está escrito lá no livro de Hebreus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus, nos preparando para esse encontro com Cristo.